A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 11. A lição de número 11 tem como título Os prejuízos da mentira na família. Já acabamos de sair da lição do patriarca Jó, que teve uma história dramática, mas com um final feliz. Essa aqui, nós temos a história da família de Ananias e Safira, que teve um início brilhante, mas terminou de maneira trágica. Porque a família se envolveu no princípio e na condição da mentira. Por isso que o autor já começa o texto áudio, iniciando em Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, que nos dá o seguinte texto: não mintais uns aos outros. Primeiro ponto é o não. Aqui há uma proibição e não uma condição. Tem versículos que nos dão condição e não proibição. Aqui no caso é diferente. O texto nos dá uma proibição e não uma condição. Mentir está colocado no item proibição. Mintais, a questão do mentir é o objeto dessa proibição. O que é que eu estou proibindo? A mentira. Por que eu proíbo a mentira, esse objeto da proibição? Porque existe uma relação interpessoal, porque essa ideia da mentira está correlacionado nesse primeiro plano a relações interpessoais. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem com seus defeitos. Então esse versículo está classificado em 4 partes. A proibição não, o objeto da proibição, que é o mintais, está relacionado à questão das relações interpessoais e à questão da mudança de hábito e da mudança de atitude. Porque as coisas, os atos, as falas e as ações retrógradas estão correlacionadas ao velho homem. Como nós estamos falando de nova criatura, nós estamos falando que é algo novo. Então, a mentira não faz parte da vida e do processo do homem e da mulher transformada, ok? Então, a verdade prática, a mentira pode até dar flores, ou seja, ela é aceitável, ela é bela, a mentira é deslumbrante, a mentira em muitos casos é amável, mas também nós temos a ideia do resultado, porque ela pode até dar flores, ela pode ser até louvável, tá? Mas seus resultados são desastrosos, é por isso que ela não produz fruto para o bem, ok? E entendendo tudo isso, fazendo essa análise do textual e da verdade prática, Atos capítulo 5, do 1 a 11, esse texto é fantástico, já estudei ele outras vezes e realmente ele traz verdades grandiosas aqui no texto, tá? Vamos analisar bem rapidamente o texto. Os personagens são colocados aqui, Ananias e Safira. Ananias significa graça, né? E também Safira significa beleza. Aí você vai ver que eles já são envolvidos em uma trama, tá? Porque a Bíblia vai dizer que eles venderam uma propriedade. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que ele reteve, ou seja, aquilo que ele guardou, que era parte para a igreja, ele automaticamente fingiu, né, que estava dando à igreja. Ou seja, ele guardou a parte para si, uma parte ele guardou para ele, tá? Mas ao mesmo tempo ele fingiu que deu toda aquela parte da venda para a igreja. Nós vamos entender por que isso aconteceu e qual foi o envolvimento de Ananias e Safira e qual foi o motivo, tá? Então ele levando uma parte. Quando a Bíblia fala que ele reteve, aqui no versículo de número 2, o texto aqui no original nos dá a ideia de defraudar, tá bom?
defraudar, roubar, usurpar. Então o termo nos dá a ideia de que realmente foi um ato muito criminoso essa parte dele vender e guardar para si uma parte, tá? E dar a integridade da parte, a parte que era da igreja, como sendo a totalidade. Aqui nós não estamos falando de dízimos, ok? Lembre muito bem, não estamos falando de dízimo. E a Bíblia vai dizer que ele levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, foi um ato premeditado. Vamos vender, vamos pegar uma parte para nós. Mas quando chegar nos apóstolos, nós vamos dar essa parte para ele como se fosse a totalidade daquilo que vendemos, tá bom? E a Bíblia vai dizer que Pedro repreende ele. Por que encheu Satanás o teu coração? Porque a origem da mentira está em Satanás. O primeiro objeto que foi atingido foi que? Foi o Espírito Santo. Mentiste ao Espírito Santo. O segundo objeto a ser atingido foi o homem, foi Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo, Deus em terceiro homem, ok? Aqui nessa ocasião. O versículo 5, após ouvir essas palavras, Ananias expirou. Entendendo tudo isso, a história prossegue quase 3 horas depois, no versículo 7. Aí entramos no versículo de número 8. Faltou a sinceridade nas palavras de quem? De Safira. E como eles já haviam combinado e tinham feito um ato premeditado, ela confirmou as palavras de Pedro. E tanto é que Pedro vai falar novamente no versículo 9, que uma das questões que Pedro levanta é: por que vocês tentaram tramar uma história contra o Espírito do Senhor? Ou seja, por que poste à prova o Senhor? Ou seja, por que resolveram fazer isso? Qual foi o fundamento disso tudo? O versículo de número 10, logo que ela ouviu isso também, assim como no caso de Ananias, que ouviu, expirou e faleceu. Aqui também é a mesma coisa. E houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Causaram impactos profundos no coração das pessoas. Então, por inferência, o que nós podemos entender para darmos entrada aqui no texto? Eles eram discípulos de Jesus, não podemos negar isso. Eles faziam parte da igreja, eram membros da igreja apostólica, da qual ninguém fazia parte se não tivesse uma genuína conversão. Então não podemos falar que eles não eram convertidos, que eles não conheciam o Senhor e que eles não eram da igreja. Eles eram da igreja, eram convertidos e por isso foram aceitos pela igreja apostólica da época, ok? Entendendo tudo isso, vamos aqui para a introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Então nós tínhamos um sentimento de partilha muito grande no meio da igreja, tá bom? Porque os pobres dominavam esse período da igreja. Alguns novos convertidos que tinham posse negociavam suas posses, vendiam elas e distribuíam à igreja, para que a igreja fizesse a parte de distribuir esses bens. Vamos entender esse contexto para que tenha tenha lógica, né? Tudo aquilo que aconteceu com Ananias e Safira. Nós estamos falando do capítulo 5. No capítulo 4, versículo 32, nós vamos ver que todos creram, pensavam e também sentiam do mesmo sentimento e do mesmo modo. Todo mundo tinha a mesma cabeça, a mesma ideia, o mesmo pensamento, ou seja, pensavam, criam e sentiam a mesma coisa. Por causa disso, eles repartiam com os outros tudo o que tinham. É o que aconteceu. Atos capítulo 4, versículo 32. No versículo 34, a Bíblia vai dizer que não, por causa dessas atitudes, não havia ninguém que era necessitado, porque todos os que tinham terreno ou casa as vendiam, tá? E traziam o dinheiro
e entregava aos pés dos apóstolos, versículo 34 e versículo 35. 34 e 35. No próprio versículo 35 também acrescenta que cada pessoa recebia uma parte de acordo com as suas necessidades. E quem é que fazia isso? A igreja. Quem é que fazia isso? Os apóstolos. Tanto é que lá na frente eles vão escolher diáconos para poder repartir essas riquezas que entravam na igreja para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, enfim, todos aqueles que precisavam. Então, as pessoas recebiam as partes de acordo com aquilo que necessitava. É nesse contexto, depois nós vamos falar sobre outro, que vai ser iniciada a história de Ananias e Safira, porque isso já era algo comum, era uma prática muito comum no seio da igreja, vender as propriedades, não aquela que eles moravam, mas o que eles tinham e sobravam, eles vendiam alguma coisa que tinham e ajudava a igreja. Então vamos entender aqui algo interessante, ó, uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelaram a transformação de vida. Então eu tenho a questão da atitude que revelavam, que não revelava a transformação. Ou seja, eles estavam sofrendo um processo de transformação e de regeneração, mas não estavam ainda blindados dos ataques do inimigo. E um desses ataques era a mentira. E justamente na mentira é que eles foram cair. Então nós vamos ver aqui, ó. Embora atraídos pela prática da igreja, e também eram simpáticos à causa do evangelho. No início do movimento dos Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia e na cobiça e na mentira do casal. A hipocrisia da mulher, a mentira e a falta de verdade, né? A falta de sinceridade dela fez com que ocorresse a morte dela também. A cobiça de algo que já era deles, tá bom? E a mentira, né? Então, olha para você ver. Quando você lê o capítulo 4, que nós acabamos de falar sobre ele, versículo 32 ao 35, no 36 e 37 tem um ponto-chave aqui. Foi assim que José vendeu um terreno, tá? E entregou o dinheiro aos apóstolos. Os apóstolos o chamaram de Barnabé, filho da consolação, né? E tem outros adjetivos. Então, com isso, você vai ver que o sentido, né, aquele que dá com ânimo, foi algo elogiado e reconhecido pelos apóstolos. Aí nós entendemos por que o versículo 1 do capítulo 5 começa assim: mas um certo varão chamado Ananias, com a sua esposa Safira, porque ele vai fazer uma correlação entre José, que é Barnabé, junto com Ananias. Enquanto a igreja em geral ajudava o povo e Barnabé, que no caso José, foi impactado com essa forma de ajudar as pessoas, isso causou também um impacto negativo e positivo na vida de Ananias. Então ele decide fazer a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer que, no caso aqui, quando se chama José de Barnabé, é um elogio muito grande e uma característica que se dá ao próprio José, que agora se chamará Barnabé. Então você vai ver que aqui nós temos uma história totalmente oposta à história da igreja em si e de Barnabé. Então é como se eles estivessem impulsionados pelo ato de Barnabé, mas não agiram como Barnabé, ok? A comunhão na igreja de Atos. Aqui vai falar sobre a comunhão, né? A comunhão na doutrina, a comunhão na oração. Aliás, existem 4 pilares: comunhão, doutrina, oração e partilha do pão. Comunhão, doutrina,
oração e partilha do pão. São 4 itens essenciais que existiam na igreja primitiva. Então, o ato de doar, de fazer doações, era algo muito comum, por isso que ele citou aqui Atos capítulo de número 4, versículo 36 e versículo 37, que acabamos de ler e já fizemos essa introdução. Então, o egoísmo, né, ele é gerado por um coração enganoso, achando que se eu levasse uma parte e dissesse que aquilo é a totalidade, mas retesse algo para mim, por isso que o coração é enganoso. O egoísmo nasce de um coração enganoso. Ele se torna egoísta porque ele entende que se ele fizer algo assim, ele vai se dar bem. Então o próprio coração, o sentimento da pessoa acaba o enganando. Por isso que eu disse lá no versículo 2, que a palavra reter-se, ela tem a ideia de defraudar, de roubar, tá bom? E também de usurpar. Então, aquele ato foi um ato criminoso, porque foi um ato premeditado. Lembrando, mais uma vez, esse ato, ele não tem nada a ver com o dízimo. O dízimo é uma outra história, por uma outra situação. Não confunda esse texto com dízimo. Aqui foi algo voluntário. Depois Pedro mesmo vai argumentar com Ananias o porquê que eles fizeram aquilo lá, sendo que tudo era deles. Não precisava de ter feito aquilo ali. Tá? Então vamos lá. O subtópico de número 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, que no caso é José, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Então aqui nós tratamos com inferência. Nós podemos usar assim, que eles puderam saber, eles sabiam da história de Barnabé, eles conheciam a história da igreja, né, os atos generosos das pessoas. Então a inveja, a cobiça, a hipocrisia poderiam sim e tomaram conta do coração desse casal. Tá bom? E fizeram com que eles tivessem um resultado muito amargo. E aqui o autor vai falar que o plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. É o que aconteceu. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro da igreja. Novamente volto a afirmar, a palavra reter, aqui nesse contexto, é defraudar, roubar e usurpar. É um ato premeditado, por isso a intenção de tentar enganar a igreja, tentar enganar Pedro, tentar enganar os apóstolos. É por isso que Pedro confronta ele dizendo assim: olha, você não mentistes aos homens, mas mentistes ao Espírito Santo e a Deus. É a ele que você mentiu. E é eles que me revelaram que isso que você está fazendo não está certo, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Aqui nós temos uma série de indagações. A primeira indagação que o apóstolo Pedro faz a Ananias é: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É uma afirmação, não é uma interrogação, ok? É uma afirmação. Pedro tinha certeza daquilo que ele estava falando. É por isso que ele diz: Ananias, por que você encheu... Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É uma afirmação. Eu estou vendo, o Espírito Santo me revelou. Ele encheu o teu coração. Outra indagação. Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, ele já sabia, foi revelado. Guardando-a e a não ficando para ti? Ou seja, guardando-a não ficava para ti? É uma pergunta. Se você tivesse vendido a herdade e tivesse guardado o dinheiro para você, ele não seria seu?
Então por que você fez isso? Qual é a lógica disso tudo? Sendo que o dinheiro era seu, a propriedade era sua, você não tinha obrigação de ajudar a igreja, você não foi obrigado a ajudar, você não tinha responsabilidade nenhuma em vender uma propriedade e dar toda parte, mas se você fez isso, por que você reteu parte do preço dessa propriedade? Aí, a outra indagação é, e vendida não estava em teu poder? Ou seja, o dinheiro não é seu. Por que você fez isso? O dinheiro é seu. Se você vendeu, você poderia ter ficado com toda parte. Por que formaste esse desígnio em seu coração? Aí aqui é uma pergunta para Ananias responder. Por que você fez toda essa trama no seu coração? Por que você fez isso? Qual era a lógica? Qual era a sua prioridade? O que você queria alcançar com isso? Qual eram os seus objetivos? Você queria aparecer? Qual era o objetivo da mentira? O que você queria alcançar? Até onde você queria chegar? Qual era o status que você precisava mediante essa mentira? O que você queria realmente com essa venda? Você realmente queria ajudar os pobres? Você queria realmente ajudar as pessoas ou você queria aparecer para ser notado, para receber um elogio dos apóstolos, assim como Barnabé recebeu? Então, essas indagações poderiam surgir no coração e na mente de Ananias. Aí, a afirmação volta novamente. Não mentiste aos homens, mas a Deus, capítulo 5, de Atos dos Apóstolos 3 e 4. Aí nós temos aqui outra afirmação, o versículo 9 do capítulo 5, né? Nós lemos o 3 e o 4 do capítulo 5, agora o versículo 9. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Né? Aqui já é uma colocação feita para Safira. Tá bom? Esse complô, por que vocês fizeram um complô? Então, quando a gente se baseia nisso daqui, né? Ao tentar enganar a liderança local da igreja, na verdade eles mentiram, não é contra a liderança, é contra o Espírito Santo, voltando-se automaticamente num choque contra o próprio Deus, que abomina o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Então você vai ver que há uma correlação de sentimentos e de ações. Então quando a gente para analisar esse texto, muita gente diz assim, não, mas então se fosse assim, por que as pessoas que mentem hoje, às vezes por causa de alguma coisa, elas não morrem? Tá, nós temos que analisar toda uma circunstância, entender que existia algo muito correlacionado a Judas. Depois nós vamos ver a história de Barnabé, que recebeu esse codinome por causa da sua atitude, e entendendo que o texto já começa, mas um certo homem, fazendo referência a um homem que estava ali para ajudar, mas tentou ajudar através da mentira. E a mentira, ela causa sim tragédias, ela causa sim consequências gravíssimas e muitas das vezes irreversíveis. Mentiras que são proferidas em família causam confusão, causam morte, causam separação, causam brigas, dissensões, contendas. A mentira no trabalho gera o quê? A demissão. A mentira no trabalho gera a desconfiança. A mentira dentro do lar familiar gera também a desconfiança entre marido e esposa e marido. Não há confiança, não há confiabilidade. A mentira, ela causa sim grandes destruições. Ela pode ser pequenininha, mas os seus resultados são gigantescos, ok? Então, ela causa sim algo terrível. E no caso aqui, causou a morte iminente, tanto de Ananias como de Safira, tá bom? Então, vamos lá para o tópico de número 2. O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família, tá? Ananias e Safira imaginavam que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja. Então eles fizeram o quê? Um ato premeditado, uma artimanha de esconder a verdade através do quê? Da mentira. Então tem muitas formas de você esconder algo de alguém.
a mentira pode ser um dos caminhos, tá bom? A falsidade, tá? Então tem outras questões que podem esconder uma verdade por trás da mentira, tá? Então eles queriam, na verdade, chamar a atenção para si mesmo. Capítulo 5, versículo 1. E foi assim que José vendeu. O texto continua, tá? Aí, aliás, o capítulo 4, versículo 37, que é o último versículo do capítulo 4. E foi assim que José, Barnabé, vendeu. Capítulo 5, versículo 1. Mas um homem chamado Ananias. Então a história continua porque elas são correlacionadas. Igreja, Barnabé e Ananias. São três situações que se entrelaçam e formam um conjunto de verdades, ok? Então, tem gente que faz da mentira um estilo de vida. Já dizia o propagador de Hitler, né, na época de Hitler, Joseph Galben, né, que dizia o seguinte: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, tá? O ministro da propaganda de Hitler usava muito esse método: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. O próprio autor deixa aqui à sua disposição, né, um engano para manipular a comunidade cristã e encobrir os seus verdadeiros motivos, ok? Vamos lá. O subtópico de número 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito. Eles se opõem, tá, um ao outro. E nós temos que entender que a nossa carne já está crucificada com as nossas paixões e vícios, ok? Então, quando nós falamos sobre essa questão, nós entendemos que a mentira, ela causa sim resultados negativos e para muita gente a mentira é um estilo de vida. Tem gente que conta tanta mentira, ela não é verdadeira em nada. Ela conta mentira que ela mesma acredita na própria mentira, e outra coisa, ela vai causar ao longo do tempo em que as pessoas começam a conhecer ela começa a perder credibilidade, ela começa a perder confiança, porque ela é caracterizada pela mentira, pelo engano. Ou seja, não se envolva com aquela pessoa porque ela é uma pessoa mentirosa, ela é uma pessoa que ela usa de artimanha tudo aquilo que ela quer fazer, ela usa a artimanha. E uma das artimanhas é a mentira. E a mentira, ela pode ocasionar uma série de situações que podem te prejudicar e prejudicar todos aqueles que estão à sua volta. Então tome cuidado com pessoas mentirosas, seja no trabalho, na família, né? E também costumo dizer que até na igreja, porque muitas das vezes muitos pregadores, pastores, pastoras, membros, às vezes não conseguem viver o mínimo daquilo que está pregando ali. Então eles estão proferindo mentiras, estão pregando algo que não conseguem viver. E crucificam, matam, subjugam e julgam essas pessoas. E quando você vai entender e vai perceber, ela apenas mentiu de maneira bem normal, ok? Vamos lá, João capítulo 8. Vosso pai é o diabo. Querem realizar o desejo de vosso pai? Pai de quem? Qual é o pai? O diabo. Ele foi assassino desde o início e jamais se apoiou na verdade, porque ele é mentiroso. Não existe verdade alguma nele, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 e 45. Aqui só o 44. Então você vai ver que ele é o pai da mentira. Então todo aquele que se envolve com a mentira, que é um dos pecados que nós podemos cometer,
através do nosso corpo, da nossa língua, das nossas ações, tá? Nós temos aí um ideal em comum com o diabo, porque ele é o pai da mentira, então automaticamente fazemos-se como filhos dele, seguindo o seu exemplo, tá? E não o exemplo de Deus. Vamos lá. Tópico de número 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Certos defeitos morais, tá bom? Como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Não é o caso de Ananias e Safira, eu acho que foi algo muito pontual, tá bom? Mas que poderia ser reflexo da sua natureza pecaminosa do passado, ou seja, do seu velho homem. Porque eles fizeram algo muito premeditado, não foi algo ocasional, foi premeditado. Então eu acredito que sim, Ananias e Safira receberam e estavam no processo de conversão e no processo de aceitação dessa nova criatura. Mas o velho homem se apoderou de um momento de fraqueza de Ananias e Safira. Hoje, a mentira, como eu disse aqui, tem pessoas que mentem, que acreditam na própria mentira. Existe um conceito, né, da psicologia, está ligado à patologia, e essa patologia é a mitomania. É a pessoa que tem, e até é uma patologia que precisa ser tratada e curada, que é essa ânsia de sempre estar mentindo, fingindo, maquinando o mal através dessa mentira. Então ela vive uma realidade paralela, ela mente para todo mundo. Então eu tenho aqui uma ordem de causa espiritual, porque eu estou falando do velho homem, e eu estou falando de uma causa social, ética e moral, que está ligada à pessoa do homem que eu falo mulher e homem, do homem em si. Então é uma patologia, mas também, por outro lado, é uma ação diabólica do diabo que faz com que isso se torne não algo comum, corriqueiro, mas uma doença, ao ponto da pessoa sofrer demais com a mitomania, tá? Então, uma das questões da mitomania é o quê? É o medo de contar a verdade ou dizer um não. Eu lembro de um vídeo que eu fiz falando sobre o não. O não é libertador. Às vezes a pessoa fala sim para todo mundo, né? E o não, às vezes, ele é libertador. Mas nesse caso aqui, o medo de contar a verdade ou dizer o não, né, faz com que a pessoa faça o quê? Minta para outra. Porque ela não quer contar a verdade, mas ela também não quer falar um não. Então, qual que é o caminho entre não contar a verdade e não falar um não? A mentira. E é aí que as pessoas vão se enrolando cada dia mais. O mentiroso compulsivo, ele não julga racionalmente, pois se perde na mentira. Então, assim, é um dos agravantes da mitomania, tá? Que é uma patologia ligada à área da psicologia. Então nós temos que tomar muito cuidado. O diabo, ele está atingindo e atacando todas as esferas, todas as áreas do corpo humano. Mente, corpo em geral, ou seja, a mente, a visão, a fala, as ações, enfim, ele usa tudo isso até deixar as pessoas deprimidas e angustiadas, assim como acontece com a depressão, né, que nós falamos na outra aula, ok? O sentimento de dor, de choro, é algo saudável, o autor até deixou bem claro na outra aula, mas passou disso, né? A pessoa não quer ir trabalhar mais, ela quer ficar só na cama, ela não tem disponibilidade para nada, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, se tornou uma doença. E o diabo, ele vai aproveitando dessa situação e vai definhando cada vez mais as pessoas. Então, a mitomania é algo que é uma doença e pode se tornar uma realidade na vida de qualquer um, ok? Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são as obras carnais, olha para você ver, que podem dilacerar uma
família, tá? Então, toda mentira compulsiva, ela começa com uma mentira inocente. Como eu disse aqui, ó, entre o não falar a verdade, tá? E o não dizer não, você tem um outro viés, que é a mentira. E a mentira, geralmente, ela começa como algo inocente, para se autoproteger, para proteger uma outra pessoa, tá? Ou para acusar determinada pessoa. Então a mentira, ela tem um foco, ela não é aleatória. Ela tem uma finalidade. Então ela começa como algo inocente, mas como ela começou de algo inocente, você tem que sustentar aquilo ali que você falou. Se era para defender, se era para acusar, se era para se auto-justificar, começou com uma mentira. Só que eu tenho que manter ela. Ela vai se tornar compulsiva por causa disso. Porque você vai ter que manter essa mentira até um nível a que você não consiga mais se sustentar. Já dizia um ditado que mentira tem perna curta. Ou seja, a primeiro momento você não consegue enxergar. Mas no andar você entende que tem uma perna que é menor do que a outra. Então é por isso que esse jargão é interessante. A mentira tem perna curta. Ela, a primeiro momento, ela não é identificável. Mas no andar você identifica que há um problema ali, tá bom? No começo, o ato é quase imperceptível, né, para aquele que comete a mentira. Até que essa pessoa que tem essa mentira como ato imperceptível e rotineiro, imperceptível, vai se tornar rotina na vida dela. Quando ela se torna, quando ela se torna rotineira, ela começa a ser notável por quem está perto dessa pessoa. Então entenda. O ato é imperceptível no primeiro momento, tá? Até que ela começa a se tornar rotineira. Como ela se torna rotineira, as pessoas que estão do lado dessa pessoa vão começar a perceber isso. E ela vai sofrer o quê? Repulsa, afastamento, tá? Essa pessoa vai perder toda a credibilidade, ela se torna um vício. Porque ela é uma obra da carne, ela dilacera totalmente a pessoa e isso destrói uma família. O subtópico de número 3, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aí você vai ver aqui que toda mentira gera situações constrangedoras, foi no caso de Safira. Constrangedora, de Ananias também, constrangedora. Por que vocês vendeu algo que era de vocês? E por que vocês só trouxeram uma parte em vez de trazer tudo? E por que vocês trouxeram uma parte fingindo que trouxeram tudo? Qual foi o motivo disso? Não tem muita explicação. Ela é perigosa e causa divisões e contenda. Ela nos envolve em situações constrangedoras. Ela é muito perigosa, tá? E causa divisões e contendas. Olha para você ver a gravidade. Ela nos constrange porque você fica com fama de mentiroso. Naquele momento, no futuro, você sempre vai ser taxado por essa mentira ou pelas mentiras que andou contando ao longo da vida. Sem contar que elas são perigosíssimas, elas podem causar a morte, ela pode causar divisão, como já foi falado aqui, e uma série de fatores, tá? Divisões dentro da família. O fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e na verdade não fez, e você causou uma separação de um casal, você separou uma amizade da outra, você separou essa pessoa da igreja por causa de uma mentira, tá bom? Porque tinha inveja, porque tinha isso e aquilo. Então, por isso que a hipocrisia, ela está relacionada à inveja e também correlacionadas diretamente com a mentira, tá bom? E causando contenda, né? Vamos lá. Há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar
a família. E isso acontece muito em nossos dias. A conclusão membros da família que praticam mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática, como nós já falamos aqui, ok? Então aqui nós já encerramos a nossa aula, uma aula muito dinâmica, muito boa, tá? A gente tem o hábito de sempre ser um pouco mais técnico no YouTube, até para trazer a essência desse texto, para que você consiga compreender e levar para a sua aula, porque somente na sua aula você vai entender a situação dos seus alunos e alunas. Aí você traz para esse cotidiano e fica muito mais bonito, muito mais recheado e muito mais glamuroso a sua aula, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família e ficamos aí até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, fique com Deus.